vamos lá. Então, temos aqui um exercício onde o nosso objetivo vai ser calcular as forças que atuam sobre essa barragem nesse sistema, que é um sistema estratificado, conforme a gente pode observar. Nós temos a água situada numa camada mais profunda, numa camada inferior, e uma camada superior, mais superficial, de um outro líquido com densidade menor, né? Com densidade menor do que a densidade da água. Então, nós temos um sistema que é estratificado em camadas, uma massa específica menor na parte superior e uma massa específica maior na parte superior. Essa barragem ainda tem, na parte de jusante dela, já no talude de jusante, também um certo contato com a água, de forma que essa água também vai causar pressão sobre o talude de jusante dessa barragem. O desenho nos indica tratar-se de uma barragem de concreto, né? Então, esse exercício nosso vai ser aplicado numa barragem de concreto por gravidade. Vamos ver aqui, então, o desenho para que a gente possa fazer o desenvolvimento da fórmula, tá? Bom, então ele pede para calcular as forças sobre a barragem de concreto por gravidade. Primeiro eu queria perguntar para vocês uma coisa, duas coisas eu vou perguntar, mas a primeira delas vai ser a seguinte: quando é interessante fazer uma barragem de concreto? Porque a barragem de concreto, ela tem algumas restrições em relação ao vale onde ela vai ser implantada, não é? Nós já chegamos a comentar isso. Então, quais são as características que esse vale tem que ter para que se coloque naquele vale, barrando aquele vale, uma estrutura de concreto como essa barragem, pessoal? Tem que ser um vale fechado em V. Isso, então essa percepção ela é muito importante para nós na engenharia, certo? Quanto mais fechado for o vale, melhor é esse vale para colocar uma barragem nele, porque nós teremos barragens menores, não precisaríamos de barragens muito compridas, porque essas barragens muito compridas, elas são obviamente caras, a barragem é uma obra cara. E uma barragem de concreto é uma obra muito cara, imagina o volume de concreto que vai na barragem, né? Às vezes a barragem de terra tem um volume grande, maior do que o de concreto, mas a terra se encontra em jazidas próximas. Um enrocamento, se a barragem for de enrocamento, você vai encontrar em jazidas próximas. Você vai construir barragem de terra ou de enrocamento se você tiver jazidas próximas e suficientes desses materiais. E normalmente vai haver ou de um ou de outro, certo? Agora o concreto não. O concreto ele não é um material natural, ele é um material fabricado e, portanto, tem um valor agregado nele, muito mais caro uma barragem de concreto. Então, por isso que sempre vamos colocar barragem de concreto somente em vales muito encaixados, ou apenas formando uma parte de uma barragem total. Nós vimos, por exemplo, no exercício passado, a barragem de Xingó, a maior parte da barragem era de enrocamento, mas existiam alguns trechos onde ela era de concreto, o trecho do vertedor e o trecho da casa de máquinas, certo? Ali ela era feita de concreto, mas a grande extensão da barragem, aqueles 830 metros de barragem que nós resolvemos no exercício, era barragem de enrocamento. Não tem sentido fazer assim uma barragem de concreto tão extensa, certo? Então, a primeira coisa que eu chamo a atenção, e que vocês já estão sabendo bem isso aí, é que as barragens de concreto são colocadas em vales encaixados. Quanto mais encaixados, melhor, certo? Essa barragem de concreto é uma barragem de concreto por gravidade. Qual a principal característica desse tipo de barragem, pessoal? Por que ela recebe esse nome, barragem de concreto por gravidade? Porque é o peso dessa barragem. A força do peso. Isso. O peso dessa barragem aplicada sobre a fundação, né, o peso sobre a fundação, que é a base da barragem, é um dos principais elementos de sustentação e estabilidade dessa barragem. Então, essa barragem é uma barragem pesada e esse peso auxilia muito na sustentação dessas barragens. Nós vimos que há outros tipos de barragem de concreto com maciços não, vamos dizer assim, totalmente preenchidos como esse, né? Existe a barragem de concreto aliviada, que ela é oca no meio dela, ela tem uma zona oca aberta no meio dela, é uma barragem mais leve, e temos as barragens de concreto de contraforte, certo? Onde a barragem é como se fosse uma laje
que é sustentada por diversas estruturas de reforço, que são esses contrafortes situados a jusante, né? São barragens que gastam menos concreto, são mais leves, mas têm outras estruturas de fixação e sustentação melhores para distribuir o seu peso sobre a fundação. A barragem de concreto por gravidade, ela distribui o seu peso sobre toda a área de base, toda a área de base dessa barragem, tá? Então, é fundamental que essa barragem seja pesada, porque é justamente esse peso que vai auxiliar na sua estabilidade, na sua fixação ali naquela região onde ela foi implantada. Nós vamos também, nesse exercício, calcular o peso dessa barragem. Conforme vocês podem ver aqui nessa figura que tem um corte, nós temos aqui esse ΔC, é a densidade do concreto, certo? Então, veja que a densidade do concreto é 2,5. Então, eu pergunto, quanto vale a massa específica do concreto dessa barragem aí, pessoal? A densidade é 2,5. Quanto vale a massa específica? 2.500 kg por metro cúbico, certo? Vamos lembrar que a densidade é a relação, né, a densidade de um fluido qualquer, a densidade de um fluido, de uma substância qualquer, né, que nem é fluido, porque já estamos falando de um concreto já endurecido, né? A densidade dele é a relação entre a massa específica dessa substância e a massa específica da água. Então, falando em relação ao concreto, né, no lugar do F, ó, que é a água, no lugar do F a gente coloca o C, né? Coloca o C no concreto aqui, ó, né? Então, aqui é o C e aqui é o C, o C. Certo? Então, a relação entre a massa específica dele e da água. Então, se a gente sabe que a da água vale 1.000 kg por metro cúbico, a gente multiplica pela densidade do concreto e vamos obter a massa específica do concreto, certo? Vou apagar isso aqui, porque senão o nosso exercício vai ficar feio demais. É só uma anotaçãozinha, já ficou registrado aí no vídeo. Mais algumas características do nosso problema. O nosso problema, ele tem uma barragem que tem a altura total de 7 metros. A altura total da barragem é de 7 metros, a crista dessa barragem tem uma largura de 1 metro, e o coeficiente de inclinação do talude de jusante da barragem é de 0,8. Significa que a cada 1 metro que se desce na vertical, caminha-se 0,8 metros na horizontal. Esses coeficientes de inclinação de barragens de concreto, normalmente eles são menores do que as barragens de terra e de rocamento. As barragens de terra e de rocamento, elas são de base muito larga, né? Então, os coeficientes de inclinação são maiores nas barragens de terra e de rocamento do que nas barragens de concreto. Normalmente, em terra e rocamento, é 1:3, 1:2,5, 1:2, né? Principalmente aqui já no de jusante, já pode usar menor, uma inclinação menor. Mas no de montante, normalmente é 1:3 ou 1:2,5, certo? Bom, vou apagar isso também, porque ficou feio demais, mas é só para registrar esse conceito. As barragens de enrocamento de terra, elas têm base mais larga do que as barragens de concreto. Temos aqui, então, embaixo, um fluido de densidade 1, que só pode ser a água, né? Densidade 1, e um óleo de densidade 0,8. Então, seria um problema equivalente a um acidente ambiental que houve perto dessa barragem, onde houve um derramamento muito espesso de óleo, formando uma camada de 1 metro na região da barragem. Então, o óleo ele fica sobrenadante, ele não se mistura com a água, né? São dois fluidos immiscíveis, e o óleo fica sobrenadante, portanto, como ele é menos denso, ele fica na superfície e a água mais ao fundo. Então, essas são as dimensões que a gente tem. Veja que aqui, só para a gente encerrar essa parte de comentários iniciais, nós temos uma injeção de cortinas de concreto, é o que a gente verifica aqui, ó, e essa injeção de cortinas de concreto, ela tem o papel de dificultar o contato da água na base da fundação, certo? Porque se eventualmente a água estiver aqui em contato com a base da barragem, o que vai tender a acontecer é um prisma de pressão dessa maneira, que vai gerar uma força para cima. E essa força para cima vai tender a deslocar a barragem, a soerguer a barragem, evidentemente, reduzindo a sua estabilidade. É muito ruim esse tipo de prisma de pressão na fundação de barragens em geral, mas principalmente nas barragens de concreto, onde o peso dessa barragem ele é fundamental para garantir a estabilidade. Se existe alguém que está contrabalançando o peso, no caso essa força, obviamente essa força ela é indesejada.
Por isso, cuida-se para injetar cortinas de concreto para evitar que a água passe perto aqui da base dessa barragem. Isso nós já chegamos a comentar na teoria, mas vamos frisar aqui, já visto que a gente tem oportunidade, né, nesse exercício de fazer esses comentários, certo? Então, no nosso problema não foi falado nada acerca desse eventual prisma de pressão de base na fundação da barragem, então nós vamos desprezar essa eventual força de baixo para cima que poderia surgir. Vamos confiar que a injeção das cortinas de concreto ela tenha eliminado esse problema para esse tipo de barragem, certo? Aqui nós temos mais uma vez uma vista, seria uma vista ampliada desse corte da seção transversal da barragem, mas eu vou usar esse desenho um pouquinho maior para a gente começar a anotar as cotas. Por quê? As cotas já estão anotadas 1 metro, 5 metros, aqui 7 metros de altura, 1 metro. Mas nós vamos fazer de uma forma um pouco diferente. Existem várias formas de resolver problemas, pessoal. Problemas que a gente resolve na mão, né? Conforme foi o primeiro exercício dessa série de barragens, aquele de Xingó, nós resolvemos na mão, nós fizemos o cálculo ali na mão, né? Integrando e calculando, usando a calculadorinha aqui, para fazer o cálculo. Existem outros problemas que já caem numa categoria um pouquinho mais complicada, onde a gente às vezes é levado a fazer o cálculo computacional, usando uma planilha do Excel. Foi o que nós fizemos no último exercício, né? Nós trabalhamos diretamente com planilhas do Excel, principalmente naqueles casos mais complicados, onde a gente precisou fazer a integração numérica para localizar ali os pontos de aplicação da força resultante naquela barragem, que era uma barragem de terra, certo? E nós vamos usar nesse problema uma outra técnica de solução, que é usando programação. Então, a partir desse exercício, nós vamos começar a usar também aquela teoria que foi inicialmente exposta na unidade 8, certo? Quem ainda não estudou a unidade 8, nós temos 5 videoaulas gravadas lá na unidade 8, eu vou pedir para que estude esses dias, porque daqui para frente a gente vai começar a usar essa técnica para a solução de alguns problemas. Esse problema, como não é um problema tão complicado assim, é um problema relativamente simples, talvez ele seja ideal para a gente introduzir essa técnica, certo? Esse problema a gente poderia resolver na mão, tranquilo, com calculadorinha, sem problema nenhum. Mas nós vamos resolvê-lo usando a programação em Visual Basic for Applications, para que vocês aprendam essa técnica também. Nesse sentido, eu não vou substituir números, eu não vou substituir valores numéricos no nosso problema, exceto o valor do ângulo, que vai marcar a inclinação do talude de jusante, certo? Do paramento de jusante da barragem. Nós vamos realizar o exercício todo literal, chegando no valor das forças e depois vamos passar essas fórmulas lá para o Visual Basic para ver como que a gente utiliza uma linguagem de programação em Excel para resolver esse problema. Tá certo, pessoal? Então, a técnica usada aqui ela vai ser um pouquinho diferente das outras que a gente vem usando antes. Nesse sentido, eu vou anotar aqui algumas cotas e alguns pontos. Por exemplo, esse ponto aqui, eu vou chamar de ponto A. Vou até mudar a cor, vou deixar uma cor aqui mais destacada, mais vermelho, para que ele fique mais destacado. Esse ponto aqui vai ser o ponto A, tá? Ponto A. Esse ponto localizado na transição entre a água e o óleo. Esse ponto aqui, no encontro do óleo com o talude da barragem, nós vamos chamar de ponto O, que seria a origem daquele eixo X, que seria um eixo que sairia, por exemplo, aqui da tela do nosso computador, certo? Esse pontinho aqui, já jusante, eu vou chamar de ponto C, no contato com a base da fundação da barragem e a água, né? A transição entre o pé da barragem e a água já jusante da barragem. E esse ponto aqui, na parte mais profunda da barragem, eu vou chamar de ponto B, certo? Então, nós temos aí 4 pontos. Vou perguntar para vocês, quanto que vale a pressão no ponto 0? Pressão atmosférica. É a pressão atmosférica. Todo problema, pessoal, nós vamos resolver dentro da escala relativa. Só resolveremos na escala absoluta de pressão se isso for falado antes para a gente, certo? Mas para nós, na engenharia civil, especificamente ali na engenharia civil, para os problemas que nós temos na engenharia civil, é muito raro nós utilizarmos a escala absoluta de pressão. Então, a tendência é que a gente utilize mais a escala relativa de pressão. Então, nesse sentido, a pressão nesse ponto O seria 0, certo? Eu vou chamar aqui a densidade do óleo de ΔO.
ΔO. E a densidade da água de ΔA. Veja que nós estamos resolvendo o problema literalmente, um problema literal. Essa profundidade da camada de água, aqui, ó, essa profundidade da camada de água, eu vou chamar de HA, Hzinho A. Tá? Então, essa profundidade aqui nós vamos chamar de HA. E essa profundidade aqui do óleo eu vou chamar de HO. Ó, quanto que vale HA? 5. Quanto que vale HO? 1. A figura está aqui, mostrando para a gente. Tá? Essa profundidade que a gente verifica aqui é jusante, ó, eu vou chamar de HJ, o J de jusante. Então, HJ. Tudo bem? Veja que a crista da barragem ela tem uma certa largura. Essa largura da crista da barragem nós vamos chamar de B maiúsculo. Seria a largura da crista da barragem. E nós vamos chamar a base da barragem simplesmente de base, que é a distância entre o ponto B e o ponto C, certo? Então, a distância entre o ponto B e o ponto C, nós vamos simplesmente chamar aqui de base. Por enquanto, nós só estamos dando nomes aos bois aqui, não estamos resolvendo nada por enquanto, certo? Outra coisa que a gente vai precisar também no nosso problema é da altura da barragem. Então, veja que essa barragem ela tem uma certa altura, né, medida lá da crista até o fundo dela, até a parte mais inferior dela. Então, nós vamos chamar essa altura, né, da crista até a parte inferior de H da barragem, H bar, por exemplo. Então, esse valor aí seria o que nós vamos chamar de H da barragem, HBAR. É a altura da crista, tá vendo? Ó? Da crista da barragem até o fundo do reservatório, certo? Bom, então vamos começar a montar a nossa equação. Das primeiras coisas que a gente precisa calcular aí seria o ângulo alfa, esse ângulo que marca a inclinação do nosso talude de jusante. Como que nós poderíamos calcular esse ângulo alfa, pessoal? Ele é o arco, cuja tangente vale 1 sobre 0,8. Certo? Então, o ângulo alfa é o ângulo cuja tangente é igual a 1 sobre 0,8. Tá? Logicamente, essa tangente de alfa ela também pode ser calculada assim, ó, a tangente desse ângulo alfa, ela pode ser calculada como sendo a altura da barragem, certo? Dividido por uma distância, que vai ser essa distância na parte triangular do maciço da barragem. Então, veja que o maciço da barragem ele pode ser dividido em duas partes, uma parte retangular e uma parte triangular. Essa parte triangular eu vou chamar de Bzinho minúsculo, tá? Então, ela tem uma dimensão aqui de Bzinho minúsculo, seria essa parte triangular do nosso maciço. Eu vou chamar essa parte aqui de Bzinho minúsculo, certo? Então, veja que a tangente do ângulo alfa, ela pode ser calculada como sendo a própria altura da barragem dividido por Bzinho, por esse Bzinho minúsculo. E dessa maneira, nós conseguimos calcular o valor desse Bzinho. Nós vamos precisar dele daqui a pouco, tá? Às vezes vocês podem não estar entendendo por que eu estou fazendo isso. Daqui a pouco nós vamos precisar desse Bzinho aí. Então, esse Bzinho, ele vai ser igual à altura da barragem dividido pela tangente do ângulo alfa. Certo? Então, dessa maneira, nós conseguiremos calcular esse Bzinho. E finalmente, nós temos condições de saber o tamanho da base. Quanto que vale a base dessa barragem? Qual é a largura de base dessa barragem? A largura de base é o Bzão, que é a largura da crista, mais o Bzinho, a largura da parte triangular. Então, a base da barragem é igual a Bzão mais Bzinho. Então, dessa maneira, nós conseguimos calcular aqui a base da barragem. Pessoal, o que nós vamos fazer é calcular inicialmente as pressões em diferentes pontos da barragem. Nós já sabemos que a pressão no ponto 0, ou O, é 0. E quanto vale a pressão no ponto A? Certo? O que nós vamos fazer agora é calcular as pressões nesses pontos. Ó. Calcular a pressão no ponto A,
pressão no ponto B e a pressão no ponto C, tá? Então, a pressão no ponto O é zero, é a pressão atmosférica. Nós até podemos já deixar isso anotado aí. Vou mudar a cor aqui com azul, tá? A pressão no ponto O é zero, é a pressão atmosférica. Agora, quanto vale a pressão no ponto A? PA. Veja que o ponto A está aqui. Quanto vale? É o ρGH do fluido situado entre os dois pontos. Desconsiderando o ar atmosférico, que a pressão no ar no ponto zero, é a pressão zero na escala relativa, né, que é a pressão atmosférica, nós apenas vamos considerar a pressão causada pela coluna H0 de óleo situado acima do ponto A. Então, podemos escrever assim, que a pressão no ponto A, ela vale a densidade do óleo, esse meu delta está parecendo um S, então deixa eu tentar escrever ele aqui de outro jeito, tá? A densidade do óleo, vezes 1000, porque dessa maneira a gente calcula a massa específica do óleo, tá? Então, quanto vale a massa específica desse óleo aqui, pessoal? Quanto vale a massa específica dele? Só para a gente fechar esse raciocínio. 800 kg por metro cúbico, certo? É isso que nós estamos fazendo, multiplicando o delta 0, que é 0,8, por 1000, que daria 800 kg por metro cúbico, tá? Beleza, vezes a aceleração da gravidade, vezes a camada H0. Então, dessa maneira, nós temos a pressão no ponto A, certo? Esse é o valor da pressão no ponto A. Tem dúvida aqui? Bom, vamos calcular a pressão no ponto B. Quanto vale a pressão no ponto B agora? Eu posso dizer que a pressão no ponto B é igual à pressão no ponto A? Posso dizer isso? Não, porque tem a outra camada de água. Isso. Então, a pressão no ponto B é maior do que a pressão no ponto A. O ponto B está muito mais profundo, certo? Então, nós vamos dizer que a pressão no ponto B é igual à pressão no ponto A mais alguma coisa. Quem é esse alguma coisa? Seria o ρGH do fluido que separa os dois pontos. E o fluido que separa os dois pontos, nesse caso, é quem? A água, certo? Então, o ρGH da água vale a densidade da água vezes 1000, que vai dar 1 vezes 1000, que dá os 1000 kg por metro cúbico, vezes G vezes H. Certo? Então, dessa maneira, nós conseguimos calcular a pressão no ponto B. Tá tranquilo aqui, pessoal? Tranquilo, né? Vamos calcular, finalmente, a pressão no ponto C. Pressão no ponto C, veja que é uma pressão causada também exclusivamente pela água. Quanto vale ela? Densidade da água, vezes 1000, vezes a aceleração da gravidade, vezes a altura de jusante, o HJ. Até aqui tudo bem?